Estudantes e professores, eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula de hoje. Objeto de conhecimento, cinética química, fatores que afetam a velocidade de uma reação química, concentração, estado de agregação, pressão e catalisador. Detalhamento, temperatura e pressão, conceito e aplicações. Vamos à nossa aula? Os medicamentos, eles são formados por substâncias diferentes e que apresentam temperaturas também diferentes, né? E de armazenamento. Então, cada tipo de remédio tem uma temperatura adequada, né, para ser exposto ao ambiente e também tem a sua forma de ser armazenado. E agora a gente vai assistir um vídeo. E o vídeo ele vai nos mostrar a importância de armazenar corretamente os remédios, tá? Se a gente faz isso, o que acontece é para prevenir a nossa saúde, tá bom? Então prestem atenção nesse vídeo que vocês vão assistir. Você já reparou nas instruções das embalagens de remédio? Muitas vezes está escrito: conservar em local seco e fresco, entre 15 a 25 graus Celsius. Os medicamentos são formados por substâncias químicas sensíveis a variações de temperatura. Se armazenada em locais muito quentes, essas substâncias podem se decompor mais rápido, perder a eficácia ou até formar produtos indesejáveis, colocando em risco a saúde de quem consome. Além disso, a temperatura corporal também influencia na velocidade com que os medicamentos agem no organismo. Quando temos febre, por exemplo, nosso corpo está com uma temperatura acima do normal, o que pode acelerar algumas reações químicas, como a metabolização de fármacos no fígado. Por outro lado, com uma temperatura baixa, o metabolismo fica mais lento e os medicamentos podem demorar mais para fazer efeito. Esse fator ele é tão importante que em hospitais, farmácias e postos de saúde, os medicamentos precisam ser armazenados em temperaturas controladas. Muitas vezes em geladeiras próprias, para garantir a estabilidade química e a segurança dos tratamentos. Em resumo, entender a influência da temperatura sobre os medicamentos é mais do que uma questão de química, é uma questão de ciência a serviço da vida. Então, gente, a gente viu aí que 2 fatores que a gente precisa sempre pensar quando a gente vai armazenar os remédios, né? O fator temperatura, né? Porque cada substância presente na composição do medicamento tem temperaturas diferentes, as temperaturas não são iguais.
Tem remédio que precisa estar dentro da geladeira, tem remédio que precisa estar fora, mas numa temperatura diferente, né? Não muito alta, num lugar arejado e ventilado. E também tem remédios que precisam estar guardado em frascos escuros devido a um outro fator que pode acelerar essa reação química que é a luz, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre 2 fatores, vejam. Vamos falar dos fatores temperatura e pressão, tá? Esses 2 fatores, eles vão influenciar a velocidade das reações, ou fazendo com que as reações ocorram rapidamente ou lentamente, ok? Então, vamos conhecer agora o fator temperatura. Observe aqui algumas características desse fator temperatura, né? Então, gente, aumentar a temperatura de um sistema químico significa aumentar a energia cinética das partículas. O que significa dizer isso, né? Se o sistema tem mais energia cinética, as partículas dentro desses sistemas, elas se movimentam mais rapidamente. E se elas se movimentam mais rapidamente, o que acontece? Elas vão estar bem próximas e elas vão colidir, né? Então, elas vão se colidir com o quê? Com mais força e também frequência. É isso que acontece quando nós aumentamos a temperatura de um sistema. Essas colisões energéticas facilitam o quê? A quebra das ligações químicas para o quê? Para formar novas ligações químicas, né? E isso acelera o quê? A reação, né? Acelera a formação de novas substâncias. E aí eu trouxe um desafio para vocês pensarem um pouco, né? Imagine que você está tentando dissolver um cubo de caldo de carne. Se colocar na água fria, o que irá observar? Mas se você colocar em água quente, o que ocorrerá? Então, vocês vão assistir um vídeo. Esse vídeo, ele traz uma experiência bem simples, mas bem revelador. Ele vai mostrar a influência desse fator temperatura no nosso dia a dia. Então, prestem bastante atenção nesses vídeos. Vamos lá assistir? Vamos fazer aqui um experimento simples para perceber o fator temperatura. Eu vou utilizar aqui um caldo em pó de camarão. O meu aqui é de camarão, né? Mas você pode usar qualquer tipo aí na sua casa e até pode refazer novamente essa experiência. Eu vou colocar esse caldo em pó aqui em cada recipiente aqui, né? No caso aqui, meu recipiente são esses copos. E aí eu vou colocar água gelada. Eu quero que vocês observem, tá bom? E no segundo recipiente eu vou colocar água quente. Então, gente, o que a gente pode perceber, né? Que na água fria, o caldo em pó, ele vai demorar um pouco, né? Então, vai ter um tempão aí para ele poder se desfazer. Então, quem tem aí uma panela no fogo e quer jogar, né, esse tempero, vai custar, né? Mas quem está com pressa, observem, olha, que no recipiente 2, com a água quente, né, o caldo já
consegue aqui, ó, se dissolver, né? Então, em poucos minutos, ele vai estar totalmente dissolvido. E por que isso acontece? Isso acontece porque a temperatura alta, ela acelera a reação entre as moléculas da água e do tempero. Olha aí que bem interessante, né? É simples, mas a gente consegue ver a importância, né, da temperatura. Seja ela numa água quente ou numa água fria, a temperatura sempre vai ser maior na água quente, porque ela vai fazer a agitação das moléculas. Essas moléculas vão ficar mais próximas e elas vão se colidir e vão formar novas substâncias. Então a gente viu que a temperatura ela é essencial. Principalmente, gente, para os alimentos. Então, temperaturas baixas, elas retardam a aceleração química. Retardar a aceleração química é conservar por mais tempo aquele alimento, né? Mas alimento, professora, para conservar, por quê? Ó, a gente conserva um alimento porque dependendo do tempo, né, de duração daquele alimento, ele pode ficar propício a ter micro-organismos, né? Como fungos e bactérias. E você, retardando a reação, vai fazer com que aquele alimento, né, conserve, fique por mais tempo e assim ele não vá se decompor com muita facilidade, tá bom? E aí eu trago para vocês um quadro, e esse quadro ele traz informações sobre o tempo de conservação de alguns alimentos em temperaturas baixas na geladeira e no congelador. Então observem aí que para cada tipo de alimento eu tenho um tempo de conservação diferente, né? Tanto na geladeira como no congelador. A carne vermelha, por exemplo, na geladeira, ela tem um tempo de 72 horas. No congelador, ela pode ficar até 3 meses. Os peixes, apenas um dia na geladeira, tá? E no congelador, você pode armazenar aí 2 meses. Frutas e verduras, em média, 7 dias. No congelador, 3 meses. Então, observe aí, gente, que quanto menor a temperatura, maior o tempo de conservação, né? Então, ali vai conservar contra micro-organismos como bactérias e fungos. Então, vocês têm que ter cuidado. Mas, professora, a gente vai ter que estar decorando todas essas informações? Não. Essas informações, elas são obrigadas a ter, gente, no rótulo dos alimentos. Então, os rótulos dos alimentos que a gente não tem o costume de ler, ele traz essas informações, porque todo alimento, dependendo do alimento, o tempo de conservação pode ser curto demais, tá bom? E agora a gente vai assistir novamente um experimento, tá bom? Esse experimento também é simples e você pode até reproduzir aí na sua casa, que é o experimento do vulcão. É um experimento que faz a simulação da erupção de um vulcão. Vamos assistir e observe os fatores aí que podem aumentar a velocidade dessa reação, tá bom? Vamos lá. Hora do experimento! Hoje nós vamos realizar um experimento simples, a experiência do vulcão de bicarbonato de sódio e vinagre, que vai demonstrar uma reação química e seus efeitos visuais. Para realizá-lo, são necessários materiais básicos como bicarbonato de sódio, vinagre, corante alimentar e
você, né, deve construir o seu próprio vulcão. E eu construí o meu vulcão aqui. E agora vamos observar a reação. A mistura de bicarbonato de sódio e o vinagre provoca uma reação exotérmica, liberando calor. As bolhas do gás carbônico criam a aparência de uma erupção vulcânica, sendo acompanhada de espuma que derrama pela encosta do vulcão. Esse experimento simples, né, que simula a erupção do vulcão, ele é produzido a partir da reação do vinagre mais o bicarbonato de sódio, que vão produzir aí, né, o gás carbônico. E aquela espuma que vocês observam lá, né, no vulcão, que simula a erupção, é o gás carbônico. Se vocês observaram, ali nós temos 3 fatores que podem acelerar essa reação. Primeiro fator é a temperatura. Por que a temperatura? Porque se você aquecer o vinagre, tá, gente? O aquecimento vai fazer com que as partículas fiquem mais próximas e aí a reação, os reagentes vão se colidir e vão produzir os produtos. Outro fator é a concentração dos reagentes. Quanto maior a quantidade de vinagre ou maior quantidade de bicarbonato de sódio, maior a velocidade das reações. E por último, a gente tem um outro fator ali também que a gente pode observar, que é a superfície de contato. Quanto melhor o bicarbonato está na forma de pó, então, mais pulverizado ele estiver, mais rápido também é a reação química. Então, só nesse experimento, a gente observa 3 fatores: concentração dos reagentes, a temperatura e a superfície de contato. E agora vamos fazer uma aplicação sobre esses fatores? Então, gente, eu tenho aí uma pergunta. Você precisa fazer um chá gelado para visitas de última hora. A água está fria e o açúcar não se dissolve bem. Como acelerar a dissolução do açúcar e a extração do sabor do sal? O que você faz? Né, gente? Usa água quente, né? Porque se eu usar água quente, isso vai aumentar a temperatura e aí eu vou conseguir, né, dissolver o açúcar. Mas esse açúcar precisa ser bem fino para que isso aconteça bem rápido, tá bom? E quais são os fatores envolvidos aí quando eu aqueço? Quando eu aqueço a água? É a temperatura e a superfície de contato. São esses 2 fatores que influenciam aí a rapidez na preparação do seu chá, tá bom? Agora a gente vai ver mais uma situação, mas eu quero que vocês observem esse vídeo aqui, ó, que é a decomposição da maçã. Observe o que acontece com a exposição da maçã, ó. Se ela ficar muito tempo, né, o ambiente, ela vai, ó, se decompondo e ela vai ficando assim com essas características que vocês estão vendo aqui, né, nessa simulação, tá bom? E aí, gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos nessa pergunta?
eu quero que você reflita um pouco sobre fatores que alteram a reação, né? As reações químicas. Então, a pergunta é: você corta uma maçã e ela escurece rapidamente. Como retardar essa reação de escurecimento? Então, eu quero retardar, né? Não quero acelerar, não. Eu quero diminuir, porque quando eu corto a maçã, se a gente colocar ela dentro de um recipiente, né, em cima de uma mesa, por exemplo, a gente vai perceber que ela vai escurecer. E aí, existe alguma técnica? Existe algo que vai fazer com que haja diminuição? Então, gente, existe sim. Você quer retardar a reação química, você vai precisar controlar o pH e vai ter que controlar também o oxigênio. Como é que eu faço isso, professora, né? Então, observe aí nessa aplicação 2 que nós temos aí, né, a mesma pergunta para vocês analisarem e pensarem. Então, você vai primeiro, para reduzir, você vai guardar na geladeira essa maçã. Só que para guardar na geladeira essa maçã, você precisa cobrir ela, tá? Com um pouquinho de suco de limão. Você passa assim um pouco de suco de limão nessa maçã. Porque a maçã, o suco de limão, ele é um antioxidante natural, tá? Então, você precisa o quê? Precisa controlar, né, o limite de contato desse oxigênio com a maçã, tá bom? E agora nós vamos para um outro fator, que é a pressão. A pressão é um dos fatores que influenciam a velocidade das reações químicas, principalmente quando os reagentes, os reagentes ou produtos estão num estado gasoso, tá? Então, aqui, quando eu falo de pressão, gente, eu já penso em gases, tá? Está associado, esse fator, ele está associado aos gases, tá bom? Então, aumentar a pressão em um sistema gasoso, ele vai aproximar as moléculas, fazendo com que elas colidam com mais frequência. E se elas colidam, se elas chocam, né, com essa facilidade, o que que ocorre, gente? A reação química, ela vai acelerar, tá bom? E agora, nós vamos assistir um exemplo. Esse exemplo é sobre o pressionado, né, de um balão. Então, a gente vai ver aqui o balão pressionado, tá? Esse vídeo vai nos mostrar a pressão, né, agindo nesse balão. Observem aí. Imagine um balão cheio de gás. Se você o apertar, as moléculas dentro dele ficam mais próximas umas das outras. Essa é a ideia por trás do fator pressão. Aumentar a pressão significa aproximar as moléculas gasosas, facilitando as colisões entre elas. Como resultado, a reação química ocorre mais rapidamente. No entanto, as moléculas vão formar dois grupos, um mais perto da parte superior e outro perto da parte inferior. No meio, onde o balão está sendo apertado, ficarão poucas moléculas. Olha aí, que interessante, né? Quanto maior a pressão, maior elas vão se agitar e maior elas vão se colidir, tá bom? E também temos uma experiência bastante comum, é quando a gente abre, por exemplo, a tampa de uma garrafa. Vamos ver o que acontece com a influência desse fator pressão?
Quando abrimos uma garrafa de refrigerante, ouvimos um som. Isso acontece porque o gás dióxido de carbono, CO2, está dissolvido no líquido sob alta pressão. Enquanto a tampa está fechada, a alta pressão mantém o gás dissolvido. Ou seja, a reação de liberação do gás acontece lentamente. Ao abrir a garrafa, a pressão diminui bruscamente e o gás começa a escapar em forma de bolhas rapidamente. Essa mudança brusca acelera a reação de liberação do CO2, efervescência, porque com menor pressão externa, o gás consegue fugir com mais facilidade do líquido. Se agitarmos a garrafa antes de abrir, aceleramos ainda mais a formação de bolhas e a reação se torna violenta. É importante, né, que a gente tampe a garrafa de um refrigerante. Assim, né, teremos a presença do gás carbônico e mais sabor. Muito bem. Também podemos ver, né, esse efeito da pressão numa panela de pressão, gente. Vocês sabiam disso? O que acontece, né? Numa panela de pressão, ao aumentar a pressão dentro da panela, a água ela atinge uma temperatura de ebulição mais alta. E isso acelera o cozimento dos alimentos. Isso acontece porque o aumento da pressão reduz o volume ocupado pelos gases, aumentando a concentração e a frequência de colisões entre as moléculas, e isso faz com que acelere o cozimento dos alimentos, ou seja, a reação química. E agora, novamente, nós vamos assistir o experimento do vulcão. Só que eu quero que vocês observem agora a influência do fator pressão. Observem aí. Hoje nós vamos realizar um experimento simples, a experiência do vulcão de bicarbonato de sódio e vinagre, que vai demonstrar uma reação química e seus efeitos visuais. Para realizá-lo, são necessários materiais básicos como bicarbonato de sódio, vinagre, corante alimentar, e você, né, deve construir o seu próprio vulcão. E eu construí o meu vulcão aqui. E agora vamos observar a reação. A mistura de bicarbonato de sódio e o vinagre provoca uma reação exotérmica, liberando calor. As bolhas do gás carbônico criam a aparência de uma erupção vulcânica, sendo acompanhada de espuma que derrama pela encosta do vulcão. Então, gente, quando eu reajo, né, o vinagre, que é ácido, com o bicarbonato, que é a base, eles vão produzir o dióxido de carbono. Ok. Esse gás, ele aumenta a pressão dentro desse vulcão aí, né, que eu construí, até que ele se rompe e forme aquela espuma, né? Então, essa experiência, ela mostra como a geração de gás altera a pressão e também, com o confinamento do gás, acelera o aumento da pressão, tá bom? E agora a gente vai para o mural do conhecimento. Aqui nós vamos recordar alguns conceitos importantes. Observem. Hoje nós falamos sobre os fatores que influenciam a velocidade das reações: temperatura, pressão e luz.
A temperatura, ela aumenta, né, em um sistema químico, o que significa dizer, né, que aumenta a energia cinética das partículas. Então, as partículas se movimentam mais rapidamente e colidem com mais força e frequência. E essas colisões energéticas aceleram a reação. A pressão é um outro fator que vai influenciar a velocidade das reações químicas, principalmente quando os reagentes ou produtos estão no estado gasoso. Um exemplo disso é a forma como a gente retarda, por exemplo, a reação de escurecimento da maçã, tá, gente? Que a gente pode guardar na geladeira, né? Colocando um pouquinho de limão, porque o limão é um oxidante, ok? E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje e até mais!